Estamos terminando a carta de 1 João. Nós começamos no dia 11 de novembro, a estudar esse livro, a tirar alguns ensinos do livro de João, e vamos terminar. E eu quero ler com você, o tema desta noite é Deus, né? Ele fala com cada um de nós. Deus nos ouve, Ele nos ouve. Fale comigo, Ele me ouve. Fale mais uma vez, Ele me ouve. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui, até o versículo 15. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Novamente escute. Ele te ouve. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou o universo, que tem a história nas suas mãos, Ele te ouve. Talvez você já tenha dito para alguém que está do seu lado, você não me escuta. Talvez você já tenha passado e alguém já tenha passado na sua vida que você disse assim, Ele não me ouviu. Mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele te escuta, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Pai, nessa noite, nós pedimos a Tua bênção e a revelação da Tua palavra para as nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, no conhecimento. E que venha uma unção de sabedoria sobre a vida dos Teus filhos. E que venha uma unção de conhecimento sobre a vida dos Teus filhos. Que venha uma unção de revelação sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor cresça aqui nesta noite, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Teu Espírito se mova poderosamente entre nós, e que todos que estão aqui recebam desta porção, recebam, ó Deus, da Tua graça, recebam da unção que está nesse lugar, recebam da unção das pedras vivas que estão entre nós, que o Teu Espírito se mova poderosamente, Senhor, e toque agora sobre os nossos corações, abrindo-nos, levando as nossas estacas para mais longe, alargando, ó Deus, os conhecimentos. Abençoa-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. O tema desta noite, como eu disse, é Ele me ouve. Deus me ouve, o Senhor me ouve. Mas antes de eu avançar nesse tema, eu preciso tirar uma pequena confusão que aconteceu aqui na semana passada. Eu saí daqui meio preocupado. Eu saí daqui e fui perguntando para algumas pessoas. Eu falei, como é que foi o culto? As pessoas entenderam direito o culto? Você acha que as pessoas entenderam? Porque eu preguei semana passada sobre há pecados para a morte, do versículo 16 até o versículo 17. Versículo 18, o apóstolo João diz que nós vencemos o maligno, e no 19 diz que esse mundo jaz no maligno. E no versículos anteriores eu falei sobre pecados para a morte. E algumas pessoas ficaram em dúvida com relação a esses pecados para a morte, se nós crentes podemos ter esse pecado de morte. E eu vou só lembrar algumas coisas importantes. Eu mencionei que o pecado de morte pode ser qualquer pecado, lembra? Qual é o pecado de morte? Qualquer pecado. Por que João não relacionou qual é o pecado de morte? Porque pode ser qualquer pecado. E nós também já aprendemos na semana que vem, se você quiser escutar o culto, está gravado, está no YouTube. Eu escutei o culto inteirinho, me vi pregando novamente, porque eu falei, deixa eu ver se eu falei alguma coisa de alguém perder salvação, né? Mas em nenhum momento eu falei de perda de salvação, pelo contrário. Pecados para a morte, eles podem acontecer na nossa vida. Qualquer um de nós podemos praticar pecados para a morte. E nós vimos que os pecados para a morte, eles podem acontecer fisicamente? Lógico que pode. Pecado
todo pecado tem um salário. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas será que João está falando aqui de morte física ou de morte espiritual? Não, João não está falando de morte física ou espiritual, João está falando de uma morte que nos separa de Deus. E o pecado para a morte é aquele pecado que a pessoa guarda, vive com esse pecado, e porque ela vive com o pecado, ela quebra a sua comunhão com Deus. E uma vez que ela quebra a sua comunhão com Deus, ela vai se afastando de todos os princípios da palavra de Deus, e ela está morta. Muitas vezes ela está dentro da igreja, nós aprendemos isso no domingo passado, ela está dentro da igreja, falando de Deus, dando dízimo, participando dos cultos, mas ela já está morta. Por quê? Porque ela está com o pecado dentro dela, ela convive com esse pecado, fez do pecado um bichinho de estimação, e o pecado vai gerando a morte. Daqui a pouco ela não tem mais sensibilidade nenhuma do Espírito de Deus. E aí ela não se dá bem com o irmão, ela muda de igreja porque não se dá bem com o irmão. Ela não se dá bem com o irmão, ela muda de lugar. Eu não falei isso no domingo passado, mas eu vim de uma igreja, irmãos, eu e a Adriana, eu vim de uma igreja que na Santa Ceia, eu contei, faz muitos anos que eu não falo sobre isso, né, pastora Vilza? Mas eu lembro que no comecinho da nossa igreja, eu falava muito sobre isso. Eu não quero ter uma igreja assim. Se é para ter uma igreja assim, eu vou embora. E graças a Deus nós crescemos numa igreja saudável. Às vezes aparecem algumas situações, é normal. Nós somos uma família. Mas eu vim de uma igreja, eu e a pastora Adriana, que no dia da Santa Ceia, olha isso, na Santa Ceia, alguns presbíteros pegavam a bandeja e iam para o lado de cá, porque ele não queria entregar ceia para quem estava do lado de cá, porque ele tinha brigado com gente desse lado. E aí os presbíteros que pegavam depois da outra ceia, levava para cá, levava para lá, porque não queria conversar com os de cá. Na Santa Ceia. O que é isso? É pecados para a morte, a pessoa vai endurecendo. A pessoa vai endurecendo. Isso tira dela a salvação? Deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa fazer aula de teologia com a gente no nosso seminário. Eu não tenho como te explicar isso. Mas nós, como Igreja Resgate, acreditamos que quem é salvo jamais deixa de ser salvo. Quem aceitou Jesus vai para o céu e pronto. Essa é a nossa posição. É o que a Bíblia nos ensina. Você tem que aprender uma coisa, que se eu te der aula de soteriologia, que é a doutrina da salvação, a coisa que eu mais falo na sala de aula é o seguinte: pecado é uma coisa, salvação é outra. Salvação não tem nada a ver com pecado. Guarda isso, salvação não tem nada a ver com pecado. Porque olha só, vou ser muito rápido, porque não é minha intenção te ensinar sobre isso hoje. Se algum pecado me tirar a salvação, me ajude. Eu pequei, perdi minha salvação, tudo bem? Qual o pecado? Qualquer um. Qualquer pecado pode ser para a morte, tá bom? Perdi minha salvação. Como é que eu ganho minha salvação agora? Me ajude, como é que eu ganho minha salvação? Me arrependendo, certo? Mas quem que vai me salvar do meu pecado? Jesus vai ter que morrer por mim de novo? Não, Jesus já morreu por todos os meus pecados. Já? Então por qual ele vai ter que morrer de novo? Então salvação é uma coisa, pecado é outra. Quer ver uma coisa gravíssima, só para você entender o absurdo disso? Eu sei que você pode não concordar, mas se você não concordar, confia. Porque existem dois tipos de igreja no mundo. A igreja em que você ama a Deus pelo amor, e outra que ama a Deus pelo medo. Eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Eu vou te dizer uma coisa: o crente que aceitou Jesus não vai para o inferno. Tem seu nome no livro da vida. Não existe borracha na Bíblia. Existe uma caneta que é o sangue de Jesus que colocou você no livro da vida. Mas não existe borracha. Então uma salvação é uma coisa, pecado é outra. Quer ver o maior absurdo na Bíblia? Abre aí em 1 Coríntios capítulo 5. Abre rapidinho, porque eu também não vou pregar sobre isso. Mas eu vou te dar instrução para você ter paz. Porque alguém pode ter assistido o culto do domingo passado e falar assim: não, mas o apóstolo falou que tem pecado para a morte, então a gente pode perder a salvação. Não, eu posso ser um crente genuíno em Jesus, e eu começar a andar em pecado, e agora eu vou morrer espiritualmente, e eu vou perder minha comunhão com Deus. Não vou perder minha salvação, eu perco minha comunhão. Eu vou ser destruído por demônios, vou perder o prazer e a alegria do Espírito Santo, vou perder o mover de Deus, como eu li lá em Hebreus capítulo 6 para vocês.
mas o céu é outra coisa. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 5, acharam? Acharam? O que está acontecendo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O que está acontecendo aqui em 1 Coríntios capítulo 5? Dentro da igreja de Coríntios tinha um jovem que fazia sexo com a sua madrasta. É grave isso? Sim ou não? O pai casou, a mãe morreu, o pai casou, e agora ele faz sexo com a mãe. Isso é grave? Sim ou não? Então vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Versículo 4. Em nome do Senhor, reunindo-vos o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Olha o que Paulo fala. Entrega este cara, versículo 5, a Satanás. Tira ele da igreja. Como que é entregar alguém para Satanás? Tira ele da igreja. Uma família falou assim para mim agora, antes de começar o culto: apóstolo, eu quero ser membro da igreja. Eu falei para a família assim: vocês já se desligaram de outra igreja? Já. Então, quando acabar o culto, pede para alguém orar por vocês e vocês estarem debaixo da cobertura da igreja. Porque quem está sem igreja está debaixo de ataques. Como é que alguém, nossa igreja, a pessoa 3 meses sem vir na igreja, ela está fora da igreja. Está fora da igreja. Está fora da cobertura. Paulo diz assim: entrega esta pessoa para Satanás, tira ela da igreja. Para quê? Vamos terminar de ler? Para a destruição ou seja, esse cara vai ser morto pelo diabo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Esse cara está fazendo um pecado tão ruim, tira ele da igreja, exclui ele da igreja, o diabo vai matar ele, mas ele vai morrer fisicamente, mas pelo menos o seu espírito vai estar salvo. Ué? Por que Paulo não fala assim: vamos se arrepender, vamos arrumar as coisas? Tudo bem? Então acredite, pecado é uma coisa, salvação é outra. Porque se Deus esperasse você ser santo para Ele te salvar, até agora você estava perdido. E se tem algum pecado que te separa de Deus, são todos. Qual o pecado que te separa de Deus? Todos. Só que alguns pecados vão ficando. E esses que vão ficando geram morte. Tudo bem? Resolvi? Posso dormir em paz? Você vai para o céu. Você vai para o céu. Agora eu vou te falar uma boa coisa aqui. Se você não confia nisso e você fala: não, mas eu não aceito, eu creio que se eu pecar eu vou para o inferno. Amém, então vive de maneira santa, que para a gente vai ser melhor ainda. Não vai mudar nada a história da nossa igreja. Eu não concordo. Tá bom, não tem problema. Não peca, senão você vai para o inferno. Tá bom? Se você não concorda, não peca, porque se você pecar, você vai para o inferno. Você pecou, confessa logo, pronto, continua com a gente, nós vamos todo mundo para o céu. Amém? Não vai ser isso que nós vamos brigar. Tudo bem? Vamos avançar aqui agora, porque Ele nos ouve. Fale comigo assim: Ele nos ouve. Vamos avançar. João, vamos voltar lá para João, capítulo 5. João está combatendo as heresias. E antes de chegar nesse versículo 13 aí que nós lemos, que Ele nos ouve, versículo 13, isso. Antes de chegar nesse versículo 13, João escreveu algumas coisas muito legais aqui para nós, que seria bom você aprender. Vamos aprender algumas coisas bacanas. Ele começa assim no versículo 6, e eu vou pedir para você pegar uma caneta e riscar algumas coisas da sua Bíblia hoje. Posso pedir isso? Vou pedir. Porque, escute, olhe para mim. Quem imprime Bíblias é a Sociedade Bíblica do Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil quer vender Bíblia. Ela não está muito interessada se isso daqui é preservado ou não. Aliás, muitas das pessoas da Sociedade Bíblica do Brasil, muitas pessoas que estão lá dentro nem crentes são. Essa é a verdade. Então tem algumas coisas aqui que nós precisamos riscar. Mas vamos aprender juntos, porque vai ter um ensino lindo aqui para a gente chegar no versículo 13.
Ele começa a dizer assim no versículo 6 até o versículo 12, que existem 3 testemunhas importantes que vão assegurar que Ele nos ouve. E ele começa dizendo no versículo 6, que é por meio da água e do sangue de Jesus Cristo, mas não somente a água, mas também com água e com sangue, e o Espírito que dá testemunho. E aí chega no versículo 7, tem uma chave, um colchete aí, não tem um colchete? Pois há 3 que dão testemunho, e abre uma chave, está vendo aqui, ó? Cadê a chave? Ali, o colchete. No céu, ok? Tudo que está dentro desse colchete aqui, pessoal, vocês podem riscar. Isso não faz parte da palavra de Deus. Todas as Bíblias de estudo que você tem aqui, quem tem Bíblia de estudo, todas dizem que isso não faz parte da palavra de Deus. Isso aqui foi introduzido em 1200. 1200 que foram e colocaram isso. Por que colocaram isso? Porque um grupo de pessoas estranhas, fogo estranho, quiseram dizer nesta passagem sobre a triunidade e quiseram provar que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas pessoas, de maneira infelizes, escreveram isso, e a Sociedade Bíblica do Brasil, não a trinitariana nem outras, deixou escrito isso, ficou aí. Ficou aí. Isso pode te confundir. Então você tem que pegar uma canetinha bem fraquinha para não riscar o outro lado da sua Bíblia, porque as páginas são finas, eu já fiz isso em todas as minhas Bíblias, então eu sei o que eu estou te falando. Você risca o que está nesse colchete aí, ó. No céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses 3 são um, pode passar. Próximo versículo. E 3 são os que testificam na terra. Esses 3, pode riscar tudo, até o colchete você pode tirar, isso não existe. Quem tem Bíblia de estudo aqui, pode ler sua Bíblia de estudo, que eles vão falar, isso não está no original. Então, se não está no original, você tem que perguntar, por que colocaram aí? Porque é a forma que algumas religiões na terra arrumaram de provar a triunidade. E nós não precisamos de provar a triunidade. Deus é trino, nós sabemos, está escrito de outra forma na Bíblia. Mas existe uma revelação muito legal aqui. Então vamos pegar o versículo, como Deus fez para nós. Vamos lá? Vamos pegar o versículo 7 novamente. Vamos pegar? Pois há 3 que dão testemunho. Vamos para o versículo 8. Quem são os 3 que dão testemunho? Pulando o colchete aí, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Fale comigo. O Espírito, a água e o sangue. Olha que coisa linda. Quando o homem não mexe, fica perfeito. O propósito dessa passagem não é mostrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. O propósito dessa passagem é mostrar quem que nos dá a garantia de que Ele nos ouve. Fala comigo, o Espírito, a carne, o Espírito, perdão, a água e o sangue. Lembram de Gênesis capítulo 1? Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas. Você sabe que lá em João, em Gênesis capítulo 1, as coisas aconteceram porque o Espírito de Deus estava lá e a palavra era dada. A palavra ela era lançada e conforme a palavra era lançada, as coisas aconteciam. Então, o Espírito e a água. Você sabe que lá em João capítulo 3, abre lá em João capítulo 3, por favor. Abre lá, João capítulo 3, versículo 5. Lembra do encontro de Jesus com Nicodemos? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então está falando do Espírito e da água. Está falando do Espírito e da palavra. Está falando do Espírito e daquilo que foi criado. Porque a palavra criava. O verbo se fez carne. O Espírito e a palavra.
Mas ele acrescenta uma terceira pessoa aí, não acrescenta? Ele, lá em João, ele acrescenta que é o Espírito, a água e o sangue. Jesus disse então que para nascer de novo, a pessoa tem que nascer pelo Espírito e pela água, pela palavra. Duas pessoas ali. Mas ele acrescenta o sangue. Então nós temos uma pessoa, que é a palavra que vai criar, o Espírito que vai usar a palavra para criar, e o sangue. Abre em Hebreus, calma que nós vamos ajuntar tudo isso. Abre lá em Hebreus. Se você pensa assim, nossa, mas a palavra de Deus às vezes é difícil. É por isso que Deus levantou os pastores. Amém? E aí a gente vai aprendendo juntos. Era assim na sinagoga, foi assim com Jesus, ensinando na sinagoga. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Deixa eu também abrir. Versículo 22. Acharam? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, olha só, nós temos o Espírito, que é o Espírito Santo. Nós temos a palavra, que é o próprio verbo. A palavra que fez acontecer, que criava em Gênesis. A palavra que traz o conhecimento para a pessoa nascer de novo. Quem nasce de novo, nasce por meio da palavra e por meio do Espírito, e vem a introdução do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Só que aqui tem uma informação muito legal. Calma, você tem que ir somando a informação. Volta aqui em Hebreus, nós estamos no versículo 22, é isso? Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, para um pouquinho, a primeira aliança de Moisés, ela teve sangue. Ok? Vamos continuar? Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, sangue com água, e lã e tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Vamos aprender. Por quê? Quando Jesus estava na cruz, você entendeu esse texto aqui de Hebreus? Misturou junto com o sangue do sacrifício, água. E agora o sangue e a água foi que estabeleceu a aliança. Não foi somente o sangue, foi sangue e água. Tudo bem? Por que quando Jesus estava na cruz, morto, um homem vai com uma lança e fura o lado de Jesus? E quando fura o lado de Jesus, lá em Marcos diz que saiu dele sangue e água. Sabe por que saiu sangue e água? Porque a ciência explica. Irmãos, a ciência explica tudo. Glória a Deus, e a ciência explica ali a nosso favor. Mas sabe por que saiu sangue e água? Porque ali Deus estava estabelecendo aliança nova com a gente lá na cruz. A nova aliança não começou na Santa Ceia, ali foi anunciada. Ela se estabeleceu quando Jesus Cristo morreu na cruz e caiu seu sangue e a água sobre o chão, porque assim era estabelecida a aliança, com sangue e com água. Sabe quem fez isso? O próprio Deus, o Espírito de Deus. E sabe o que Ele diz hoje na sua palavra? Ele diz assim: eu escuto vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês. Sabe quando Deus vai deixar de te escutar? Nunca.
porque Ele tem uma aliança com você. Ah, mas se eu pecar, Ele não vai me escutar. Não, se você pecar, Ele não pode agir, mas Ele continua te escutando, e esperando ouvir a tua voz dizendo, estou arrependido. Mas Ele continua te escutando. Então agora volte lá para João, vamos avançar, porque Ele nos ouve. Volte para João capítulo 5, versículo 7. São 3 coisas, então, que dão testemunho. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Qual o propósito? Se admitirmos o testemunho dos homens, olha que informação legal. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Ou seja, João está dizendo assim para a igreja: igreja, se vocês acreditam no que as pessoas falam pelo que elas provam, acreditem em Jesus, porque Ele prova que Ele é o Deus eterno. Porque dele saiu água e sangue, Ele tem uma aliança com a gente. O Espírito prova isso para nós. E se você dá ouvidos para os homens, e olha para os homens e acredita no que eles falam, olha, 2 e 2 são 4, você olha e fala, puxa, é verdade. Acredite no que Deus fala, porque quem deu o testemunho é aquele que derramou água e sangue e tem uma aliança com a gente. Esse é o que nos ouve. Esse é o que nos ouve. Na nossa cultura religiosa, nós aprendemos que para alguém nos ouvir, você tem que levar um pouco de cachaça, ou acender uma vela, ou você precisa de um defumador, ou você precisa fazer alguma coisa de pólvora de roda, ou você precisa fazer algo. Na nossa religião, nós aprendemos que para Deus nos ouvir, para alguém nos ouvir, nós temos que fazer alguma coisa. E eu quero te dizer que você precisa entender que para Deus te ouvir, Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer por nós, Ele já derramou sobre nós o sangue sobre a terra, e fez uma aliança com cada um de nós. Não precisa nada para Ele nos ouvir, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu quero apresentar para você algumas coisas lindas da palavra de Deus, porque, sabe, às vezes o silêncio, ele se mostra nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é verdade? Tem momentos que a gente precisa que Deus nos fale algo. E Ele está em silêncio, mas Ele nos ouve. Naquele momento em que você estava sendo humilhada, rejeitada, confrontada, abandonada, e que você falou com Deus, talvez Ele não tenha falado nada com você, mas Ele te ouviu. Naquele momento em que você foi violentado, que você foi abusado, que você gritou e ninguém te ouviu, Deus te ouviu. Ele te ouve. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que houve um completo silêncio, e você olhou para o céu e falou assim, Deus, fala comigo. Ele pode ter não falado com você, mas Ele te ouviu. E se Ele te ouviu, diz João capítulo 5, versículo 13, se Ele me ouviu, versículo 14, eu tenho certeza de que Ele vai responder. Se Ele me ouviu, Ele vai, versículo 13 e 14, vamos ler lá. Estas coisas eu escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. E essa confiança que temos, é o 13 mesmo? Sim, né? E essa confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que também obteremos os pedidos que lhe temos feito. Estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. 3 coisas importantes que você precisa saber aqui. 3 coisas tremendas que você precisa saber. Tem entendimento, como isso, o que quer dizer que Ele me ouve? Quer dizer que
Primeiro, eu preciso começar a alinhar minha vida com a sua vontade, porque Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Versículo 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Tem muita gente esperando Deus responder, mas nem tudo Ele vai responder, porque nem tudo faz parte da sua vontade. Mas Ele me ouve. Ele pode não responder o que eu quero, mas Ele me ouve. Então eu preciso começar como um crente maduro, como nós temos aprendido desde o primeiro capítulo, que abandona pecado, que não aceita o pecado como estimação, não faz parceria com o pecado, que não anda com o pecado como amigo, como crentes que amam a Deus, que vai se livrando dia a dia dos pecados. Nós precisamos buscar entender qual é a sua vontade, porque Deus tem uma vontade, e essa vontade é boa, agradável e perfeita. E se eu começo a andar nessa vontade, eu sei que aquilo que Ele está me ouvindo, Ele vai responder. E vai responder favoravelmente ao que eu estou pedindo. Nós cristãos precisamos entender que Deus não está no céu ocupado, preocupado com os lugares mais pobres, preocupados com problemas maiores que o seu. Quantos cristãos que eu já vi falando assim, ai sabe, eu só agradeço a Deus, eu nem peço nada, porque Ele está tão ocupado com tantas outras coisas. O teu Deus é tão poderoso para cuidar de 7, 8, 10 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vocês que são homens, nós que somos homens, a gente não consegue fazer uma coisa e escutar a mulher ao mesmo tempo. Ou a gente faz ou a gente escuta. Ou ela para de falar e a gente continua fazendo, ou a gente faz, ou a gente para e ela fala. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o teu Deus não é como você. O teu Deus é um Deus todo-poderoso, onipresente e onisciente. Ele te ouve. Você precisa buscar a sua vontade. É muito importante descobrir qual a vontade de Deus. Versículo 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, eu preciso descobrir quais são as vontades de Deus. Tem uma segunda coisa que é importante nisso, que o testemunho desse mundo, irmãos, não é maior do que aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Quem é que dá testemunho da obra de Jesus na cruz para nós? O próprio Filho de Deus deu testemunho. O próprio Senhor Jesus, quando Ele foi furado naquela cruz e derramou água e sangue, Ele estava dando testemunho dele, eu sou o Messias, eu sou o teu Salvador. Então essa é a segunda coisa que a gente tem que aprender. Ainda que o mundo fale algo, e ainda que o mundo nos mostre algo, e ainda que o mundo nos pressione mostrando a sua verdade, e pode ser verdade. Covid matou muita gente, é uma verdade. Covid espalha fácil. A situação do país está difícil, tudo isso é verdade, mas nós temos um Deus que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e que tem uma aliança com a gente e diz, eu sou o teu Deus e eu te escuto. E essa verdade também, ela existe, ela é verdade também. Eu não posso só ficar ouvindo a verdade do mundo e me esquecer do Deus que se entregou na cruz por mim, que ressuscitou ao terceiro dia, que por meio do Espírito, da carne e do sangue dá um testemunho, eu fiz a obra por você e eu te escuto. Qual que é o problema dos crentes? Nossa, que a gente vê o mundo, e o que o mundo nos mostra fala muito alto. Mas todo cristão, todo filho de Deus, que se mantém firme na palavra, tem um testemunho que o Espírito Santo faz virar fogo. É o testemunho da palavra. Quando você se chega a Deus, e você começa a ler a palavra, você vai ver que esse mundo continua no maligno, como diz lá no versículo 19, 5:19. Você vai continuar vendo esse mundo em oposição a tudo.
mas você vai continuar na sua firmeza, porque quem te dá testemunho de que Ele está vivo e continua cuidando de todas as coisas é o Espírito Santo em você. Por isso é o Espírito, a água e o sangue. É o Espírito em nós, que dá testemunho do Filho em nós, do sangue em nós. Você sabe que o sangue é extremamente importante, né? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, eu vou dar aula de Apocalipse semestre que vem, já estou lendo, me preparando. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João diz que quando ele olha para o Cordeiro, ele vê o Cordeiro nos céus, ele fala assim, e com o seu sangue ele nos comprou, nos remiu dos nossos pecados, e nos fez sermos um sacerdócio real, uma nação santa, com o seu sangue. O mundo tem testemunhos, nós temos um monte de situações aí que a gente olha e fala, puxa, isso é uma verdade e não dá para negar isso. Nós temos um monte de verdades, mas nós também temos um monte de verdade nessa palavra, que vai passar os céus e a terra e não vai passar, porque essas verdades vêm de Deus. E eu tenho que ficar nelas, tenho que ver o que está acontecendo no mundo, mas eu tenho que ficar nela, presa nela. Eu quero encerrar mostrando para você algumas coisas lindas. Olhe comigo, por favor, o versículo 14. Aliás, desde o versículo 13, se você for olhar o versículo 13, versículo 14, o pessoal que está fazendo exegese comigo, aprende aqui uma coisa, ó. Todos os verbos que estão aqui, nesses 3 versículos, eles estão em 2 tempos. Um tempo é o presente e o outro tempo é o perfeito. Calma, fica tranquilo. Não vou te dar aula de português, porque eu também não saberia dar. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, você tem que entender o que os verbos falam. E o verbo no presente é tudo, né? O que está acontecendo agora. É agora. Eu faço a minha oração, eu acabo de ouvir falar, e aí diz assim o verbo, olha, versículo 14, finalzinho do versículo 14. Ele nos ouve. Presente. E sabemos, é um verbo no perfeito, que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, também no perfeito, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, também no perfeito. Sabe o que são os verbos no perfeito? O verbo no perfeito nos dá a certeza de que isso já aconteceu, então isso passou a ser passado. Deixa eu te explicar, quando Jesus estava na cruz, e ele disse assim, está consumado, tetelestai, certo? Amém? Quando Jesus falou assim, está consumado, ele já tinha morrido lá na eternidade passada, ele já tinha morrido antes da fundação do mundo, ele já tinha morrido por nós, mas agora estava acontecendo. O judeu quando fazia expiação, quando fazia sacrifícios, ele fazia o sacrifício, mas aquele sacrifício que ele estava fazendo, estava relacionado lá com Êxodo, capítulo 19, quando fez a primeira Páscoa, capítulo 20. Então é alguma coisa que você faz agora, mas já foi resolvido lá no passado. Então deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quando você faz a tua oração, e você fala para Deus, Deus, me ajude. E você colocou a tua oração diante dele, essa oração já foi respondida. Ela só não aconteceu ainda, mas ela já foi respondida por Deus, porque Ele te ouve. Então não fale mais assim, Deus não me ouve. Eu faço minha oração, mas Ele não me ouve. Fala para o teu irmão, para de fazer isso. Quando você faz a sua oração, Ele não só te ouviu, como Ele também já respondeu, só que ainda não aconteceu. Na eternidade passada, Jesus Cristo foi entregue para morrer pelos nossos pecados, mas demorou 4.000 anos para Jesus chegar aqui na terra e morrer pelos nossos pecados. Talvez o teu pedido demore uns 4.000 anos. Estou brincando. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa, o teu Deus é tão grande, o nosso Deus é tão grande, que quando você pede algo para Ele,
Ele te escuta, e a partir do momento que Ele te escuta, Ele já respondeu. Pode não responder o que você quer, pode não responder como você quer, mas Ele já respondeu. E a qualquer momento vai acontecer na sua vida. A coisa mais extraordinária de estudar a palavra de Deus é você ver o tamanho do nosso Deus. Quem Ele é. Ai, Deus não me escuta. Deus não me ouve. Deus não me ouve. Estou pedindo um marido, já fazem 20 anos, Deus não me ouve. Deus já te escutou. Ele já te ouviu. Isso já está resolvido. Agora é com você. É com você esperar. É com você manter-se firme na sua fé. É com você manter sua integridade e santidade, esperando que quando a manifestação de Deus na sua vida acontecer, você esteja firme para receber. Porque Ele já te escutou. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. João escreveu esse último capítulo de maneira vibrante. E o capítulo de João, capítulo 5, ele vem trazendo a seguinte informação. Pessoal, tem vários espíritos falando sobre a terra, mas existe um testemunho que está sobre nós, que é o testemunho de Jesus. Ele te escuta. Cuidado com os pecados que são para a morte. Cuidado com aquilo que o diabo faz, porque esse mundo jaz no maligno. Mas, versículo 18, vocês venceram, vocês têm condições de vencer o maligno. Então ele faz uma carta, um final de carta muito forte, muito alegre, dizendo para a igreja assim, vocês têm tudo para vencer. Vocês têm um Deus que quando você faz um pedido, Ele já te escutou e já respondeu. Para de dizer que Ele não te escuta, Ele já respondeu. Ainda não se manifestou, mas Ele já respondeu, porque o tempo dos verbos Ele te ouviu e Ele confirma isso agora, na sua vida. É uma questão de tempo para chegar. Por isso que no meio da igreja evangélica as pessoas dizem assim, libera a palavra que isso vai acontecer sobre a sua vida. Não é que vai acontecer, já aconteceu, vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar em você. Por isso que no Velho Testamento diz assim, a prosperidade vai te alcançar. Você vai andando e Deus vai fazendo as coisas e isso vai chegando sobre você. Mas isso depende de quê? De fidelidade. Depende de buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depende de estar em comunhão com o seu corpo. Depende do nosso amor por Ele. Porque Ele já fez tudo e nos deu testemunho. Se você quiser vencer, você vai vencer, porque eu já venci com você. Vamos orar? Antes de orar, eu queria que você pensasse, porque eu tenho um momento aqui do Espírito no meu coração para ministrar o seu coração. Quais são as coisas na sua vida que você já sentenciou e disse assim, Deus não me escuta, isso daqui não é eu acredito que Deus não quer isso na minha vida, porque isso não aconteceu. Tem muitos cristãos que pedem coisas boas para Deus, mas desistem, porque elas não chegaram de forma rápida. E aí, porque não chegou de forma rápida, muitos cristãos atribuem que Deus não escutou, ou atribuem que não é da vontade de Deus. Eu preciso procurar a sua vontade. Eu preciso procurar qual é o desejo do coração do meu Pai. Mas uma vez que eu já tenha encontrado isso, eu preciso ter uma certeza. Ele me escuta. Ainda não me respondeu, mas Ele me escuta. E Ele ainda não me respondeu, mas Ele já tem a solução. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando você passa aquele problema enorme na sua vida, que você olha e fala, Jesus, e agora? Como é que eu pago isso?
Senhor, como é que eu vou sustentar minha casa até o final do ano? Senhor, como é que eu me movo com a minha empresa? Senhor, como... E você fala, Senhor, me ajuda. Ele já tem a resposta. Ele já tem a resposta. E ela vai acontecer na sua vida. O que você precisa é procurar ser fiel a Ele. Amá-lo de todo o teu coração. Não viver em pecado. Não deixar com que o pecado de morte te faça você ficar cego para as coisas de Deus. Por isso que existem tantos crentes religiosos na terra. Por isso que existem mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Pessoas mortas espiritualmente. Eles vão para o céu? Lógico que vão para o céu. Jesus morreu por eles. Eles aceitaram Jesus. Então apóstolo, então eu vou para o mundo. Vai lá, tontão. Vai lá, vai ver o que acontece. Vai lá. Então se ficar na igreja, o que adianta ficar na igreja? Ficar na igreja você está protegido, você está guardado, você vai prosperar. Lá fora você vai ser destruído. E eu estava falando com o bispo Alex, né? O diabo é tão sujo, que o diabo faz assim, ó. Isso é o que eu aprendi nesses meus 30 e poucos anos andando com Jesus. O diabo levanta aí a meia dúzia de crentes inocentes em volta, vê aquele que o diabo levantou e tirou da igreja, e as pessoas falam lá, ele está bem, aí vai junto. E aí esses outros 6 inocentes são destruídos, porque o diabo está destruindo tanto esse, que parece que está bem, como aqueles que estão à sua volta. O diabo não é tonto. Mas nós que andamos com Deus, nós temos um Deus que tem um projeto, Ele tem uma direção para as nossas vidas. Então, feche seus olhos, por favor, antes de ficar em pé. Tem alguma coisa na sua vida que você já disse para Deus? Isso é impossível, o Senhor se esqueceu de mim, isso nunca vai acontecer, o Senhor não me escuta. E eu queria convidar você nesta noite, se você tem alguma situação assim, a falar para Deus nessa noite: Pai, me perdoe, porque eu sei que o Senhor me escuta. Você pode falar para Deus: Senhor, se é verdade as coisas que eu tenho visto nesse mundo, e são a verdade do pecado, a verdade da imoralidade, essas verdades que estão aí fora, crescendo, também é verdade que o Senhor derramou o teu sangue e derramou a água do teu lado, fazendo uma aliança comigo. E nesta aliança, o Senhor jamais vai se esquecer de mim. Fale isso para Deus. Fale: Senhor, eu sei que nesta aliança o Senhor nunca vai se esquecer de mim. Talvez seja a hora de você falar para Deus nessa noite: Senhor, me perdoe das vezes que eu desconfiei do Senhor. Me perdoe quando eu atribuí ao Senhor a minha tristeza, porque o Senhor não respondeu, eu fiquei triste, e eu atribuí minha tristeza ao fato do Senhor não ter respondido. Me perdoe, porque todas as vezes que o Senhor me responder, sempre será o melhor para a minha vida. E se o Senhor não me responder, não fazer acontecer o que eu quero, é porque é o melhor para a minha vida. Também quero orar com você que talvez esteja esperando algo da parte de Deus e achando que Ele está demorando. Eu quero te dizer uma coisa: o fato dele estar demorando não quer dizer que Ele não te escutou. A Bíblia diz que Ele te escutou, e a palavra de Deus nos diz que Ele já até respondeu. Então aguarde, porque a promessa de Deus para você vai se cumprir. Não tenha medo do tempo. Se você tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo
de se enfraquecer, tenha medo de negar Cristo, tenha medo de acreditar nele. O resto você não tem que ter medo. Está passando o tempo, está demorando. Você tem que ter a certeza de que o melhor está por vir. Porque o Deus que você serve, Ele já te escutou, Ele te ouve e Ele já respondeu. Então eu quero te desafiar nesta noite, a olhar para aquilo que você está esperando e falar para Deus: Senhor, eu continuo esperando. Quero te desafiar nessa noite a falar para o teu pai: Pai, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e eu continuo esperando, porque o Senhor já me ouviu. O Senhor já me ouviu, o Senhor viu meu choro, o Senhor viu meu grito, o Senhor viu minha tristeza, o Senhor ouviu meu lamento, o Senhor ouviu meu uivo, o Senhor ouviu meu gemido, o Senhor ouviu. E eu continuo esperando, porque eu sei que o Senhor já decidiu o melhor para a minha vida. Fique em pé, vamos orar. Vamos orar. Fique em pé, vamos deixar o Espírito Santo nos ministrar nesta noite. Espírito de Deus, eu peço que nesta noite o Senhor venha entre nós com o teu poder, e que o Senhor tome o nosso coração nas tuas mãos, levando-nos, ó Deus, a ter uma fé consistente naquilo que nós aprendemos na tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nesta noite queremos declarar que nós cremos que o Senhor nos ouve. Cremos que o Senhor nos responderá segundo a tua boa vontade. Mas cremos que o Senhor nos responderá, porque se o Senhor nos ouve, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor já respondeu. E pode ser que aquilo que o Senhor vai fazer não seja o que nós queremos, mas o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é o Deus que diz na tua palavra que o Senhor já respondeu. Então traz a resposta sobre a nossa vida, Senhor. Traz a resposta sobre esses casamentos, Senhor. Traz a resposta sobre essas empresas, Senhor. Traz a resposta sobre a saúde desses meus irmãos, Senhor, da minha vida. Traz a resposta, Senhor, que o Senhor já deu lá no passado, que o Senhor já deu quando nós oramos, quando nós falamos: Pai, o Senhor escutou, e o Senhor já respondeu. Dá-nos esta resposta, Senhor, se for da tua vontade, faça com que ela chegue, porque nós não duvidaremos, nós não retrocederemos, nós não nos enfraqueceremos dizendo que o Senhor não nos ouve. Pelo contrário, nós nos fortalecemos nesta noite dizendo que nós aguardamos a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Que nós aguardamos a tua vontade, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem a resposta para a nossa vida, ainda que nós ainda não tenhamos visto essa resposta, mas ela vai chegar, Senhor, ela vai chegar. Vai chegar sobre o casamento, vai chegar sobre as finanças, vai chegar sobre o nosso corpo, vai chegar sobre os nossos sonhos. A tua vontade vai chegar, porque o Senhor é aquele que nos deu testemunho pelo meio do teu corpo, que o Senhor está vivo, que o Senhor morreu por nós e ressuscitou. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa vida nesta noite, Senhor. Você pode orar comigo nesta noite e falar para Deus: Deus, fortalece a minha vida. Fale para Deus: Pai, fortalece meu coração, para que eu não seja, Deus, abatido pela desconfiança, pela incredulidade. Fale para Deus como você está, fale para o Pai como você está. Fale: Senhor, fortalece a minha alma, porque eu sei que todas as tuas promessas na minha vida vão acontecer. Fortalece o meu coração, para que eu não desconfie da tua palavra, para que eu não desconfie do que o Senhor tem falado por meio do testemunho dos profetas e dos apóstolos. Fala conosco, Senhor, e fortalece-nos. Fortalece-nos, Senhor. E se você quiser fazer uma oração comigo no meio desse mover, você fale para Deus aí silenciosamente, mas fale: Pai, eu creio que o Senhor escutou a minha voz, e que a tua vontade já está estabelecida. O Senhor já respondeu. Eu creio que o Senhor já respondeu. E eu estou somente aguardando ela acontecer na minha vida, Pai. Eu creio que vai acontecer.
E eu coloco por terra todas as mentiras do diabo. Fala isso para o Pai. Pai, eu coloco por terra as mentiras do diabo na minha mente, que me faz duvidar, que me faz não acreditar na tua vontade. Eu aguardo a tua promessa, eu aguardo a tua vontade. E ainda que não seja a minha, a tua é perfeita, a tua é agradável, a tua é boa. E eu aguardo a tua vontade na minha vida. Oh Pai, fale para Deus: Pai, olha meu coração, olha as minhas ansiedades. O Senhor sabe que eu fico ansioso. Fale isso para Deus. Se você fica, fale para Deus: eu fico ansioso, Pai. Eu acabo me precipitando, Pai. Fale para o Pai o que você está sentindo, mas fale também para Deus: mas eu confio em Ti, e eu vou colocar essa minha ansiedade no Senhor. Como diz a Tua palavra em Filipenses: vou lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor tem o melhor para mim. Espírito de Deus, toma esses teus filhos nas tuas mãos, Senhor, porque essa é a nossa oração. Espírito de Deus, vem com o teu poder agora, envolve-nos com a tua graça e com o teu amor, porque é o Senhor que nos dá testemunho. Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, envolve-nos no teu testemunho agora, Senhor, porque foi para isso que o Senhor se manifestou, para nos fortalecer, para nos manter firmes na graça, para nos testemunhar do Pai e do Filho. Espírito de Deus, fortalece a tua igreja agora, fortalece esse meu irmão, essa minha irmã, fortalece, ó Deus, o coração dela, fortalece, ó Deus, aquele que está abatido, fortalece aquele que está, ó Deus, preocupado, porque nós sabemos que o Senhor já respondeu, porque o Senhor já nos ouviu, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Se você crê naquilo que você acabou de orar, comece a agradecer a Deus. Se você crê naquilo que você orou, que Deus te escutou e que Deus já respondeu, é só uma questão de tempo para acontecer. Comece a agradecer a Deus. Coloca debaixo dos teus pés o poder das trevas. Comece a adorar ao Senhor, porque é estes que Ele procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Comece a dizer para Deus: eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da minha esperança. Eu te adoro nesta noite, porque o teu Espírito testemunha no meu coração, testifica no meu coração, testemunha no meu coração, de que o Senhor é o Deus da minha vida. Aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, fiquem com os olhos fechados. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, ou segunda vez, e você nunca deu a tua vida para Jesus, e nessa noite você quer entregar a tua vida para Ele? Deixa eu te dizer uma coisa, uma vez eu fiz isso. Eu estava pela primeira vez numa igreja evangélica, eu nunca tinha ouvido falar sobre dar a minha vida para Jesus. Tem alguém nesta noite que quer dar a sua vida para Jesus? Se você quiser, eu posso orar por você, como um dia oraram por mim, e como nós já oramos por todos que estão aqui. Você não pode ir embora sem dar a tua vida para Ele. Ele morreu por você, mas Ele não vai te obrigar a andar com Ele. Se você quiser, Ele pode entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que Ele entra no nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna, como diz em 1 João capítulo 5. Se você está aqui pela primeira vez, e você nunca, em nenhuma igreja evangélica, você nunca veio para frente e recebeu uma oração para entregar a tua vida para Jesus. Se alguém já orou com você, até mesmo fora do culto, se você algum dia já fez uma oração para Jesus entrar no seu coração, você não precisa fazer novamente, porque você faz essa oração uma vez só. Mas se você nunca orou, eu quero te dizer que esta é a nossa oportunidade de entregar a vida para Jesus, para que as tuas orações sejam respondidas, para que você sinta o amor de Deus sobre você. Entregue a tua vida para Ele. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, que nunca fez, vem aqui para frente que eu vou orar por você.
Fale com a pessoa que está do teu lado, olha, vamos comigo lá na frente, eu quero receber essa oração. Deixa eu orar por você. Vem aqui para frente, se tem alguém que nunca orou, pedindo para Jesus entrar na sua vida. Talvez seja 1 ou 2 pessoas, mas é importante que você tome essa decisão, se você não tomou. A decisão de você entregar teu coração para Ele. Tem alguém que nunca orou? Que quer que eu ore por você? Pode vir aqui para frente. Se você não tem certeza que Jesus está dentro do seu coração, eu posso orar com você nessa noite. Fala para quem está do teu lado, quem te convidou para vir na igreja. Fala para a pessoa, olha, vamos comigo lá na frente, quero receber essa oração. Tem alguém que quer vir aqui para frente? O dia que eu aceitei Jesus, só eu fui para frente. Só tinha eu. Talvez essa noite só tenha você. Jesus está em você? Todos aqui têm certeza que Jesus está em você? Então amém, coloque a mão sobre o seu coração, vamos encerrar esse culto. Senhor, nós encerramos esse culto diante do Senhor. Te agradecemos por esse momento de te adorar como família, como igreja. E te agradecemos porque o Senhor nos deu a graça de sermos salvos. O Senhor perdoou os nossos pecados. Pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é teu dom. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós te adoramos por isso. E pedimos que o Senhor nos faça caminhar segundo o que temos alcançado. Obrigado por esse livro, Senhor, da tua palavra, de João, que nos fez entender tantas coisas. Ó Senhor, assim como o Senhor é luz e é santo, assim nós queremos andar na luz e andar em santidade. Porque sabemos que um dia estaremos com o Senhor nos céus. Abençoa cada um na volta para sua casa. Abençoa cada família. E que todos nós possamos sair daqui certos de que o Senhor nos ouve. E que o Senhor já respondeu. E que a qualquer momento receberemos a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossa vida. Por isso, Senhor, nós como igreja, nós te damos toda a honra e toda a glória. E te adoramos hoje. E te adoraremos pelos séculos dos séculos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui na frente vai estar o ministério profético. Se tem alguma oração que nós não fizemos e você precisa, eu queria que orasse por mim por tal coisa. Vem aqui para frente que os pastores vão orar. E se você quiser fazer a sua oferta para missões por meio do cartão ou do Pix, é só ir lá no quiosque. Vai com Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor te acompanhe, te abençoe.